Por gentileza, nos coloquemos de pé. Uma breve meditação na Palavra de Deus. Nós estávamos abordando esses dias sobre o coração de Jesus. Quando disse, sou manso e humilde de coração. Expandindo este assunto, essa noite vamos para a Carta aos Hebreus, capítulo 4. Carta aos Hebreus, capítulo 4. E algumas ponderações ali, até 8h30, permitindo Deus, ou antes, a gente encerra. Nosso desejo agora, às quartas-feiras, é seguir nesta programação. Até 19h15, oramos. O templo é aberto antes das 19 horas. Das 19h15 a 45, que seria o ideal, expediente. E depois uma mensagem da Palavra de Deus. Amém, irmãos? Muito bem. Aos Hebreus 4, 14, 15 e 16. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Vamos orar. Pastor Zé Antônio, faça essa oração, por favor. Senhor Deus e Pai, é no nome do Teu Filho Jesus que mais uma vez, Senhor, oramos. Queremos Te agradecer pelo que vimos, ouvimos até este momento, mas que o nosso coração esteja aberto e receptivo, Pai, para que o Teu Santo Espírito possa ministrar essa palavra bendita, maravilhosa, palavra transformadora, palavra que cura, que salva em nossos corações, e nós podendo receber, Senhor, podemos guardá-la e guardando, praticá-la, e por onde nós passarmos, nós possamos ser essa palavra, Senhor, expositiva para todos aqueles que não têm oportunidade de poder estar aqui. Fica conosco, Espírito Santo, tens o nosso coração para ministrar essa palavra, e é no nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Tome o seu lugar, por gentileza. Se o coração do Senhor é manso e humilde, naturalmente tem reflexos sobre isso, tem consequências. A sua motivação é a mais pura possível, santa, agradável. E o que a gente propõe apresentar aqui aos irmãos essa noite é uma matéria que já é de muito conhecimento de todos, não é? E o conhecimento disso fez com que a carta aos Hebreus, para alguns estudiosos, passasse a ser chamada de quinto evangelho. Por quê? Porque os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, falam de Jesus em seu ministério na terra. Dizem eles, não é? E a carta aos Hebreus fala o que Jesus está fazendo por nós agora, no céu. Bendito seja o nome do Senhor. Então, nesse sentido, e apenas nesse sentido, é curioso isso, como é chamada a carta aos Hebreus, não é? Sendo assim, meus irmãos, como é que isso se dá? Como é que ele faz? E o que ele faz? A carta aos Hebreus, ela é maravilhosa de ser estudada. A escola bíblica dominical, vez ou outra, retoma os seus 13 capítulos, não é? E fala da superioridade de Jesus em relação a tudo aquilo que o judaísmo trazia. Fala de sua condição superior. E por causa disso,
entre tantos textos da palavra de Deus, o que saltou aos nossos olhos para esta quarta-feira, depois continuaremos na quarta-feira que vem, já não será reunião de obreiros, mas seguiremos. Você é convidado, pode voltar. Nós observamos aqui este compadecer do Senhor. Eu vou ler de novo, não é? Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus. Aí já tem uma coisa muito interessante, irmãos. Leve para sua casa essa meditação, passe para outros. Por que dizer Jesus, vírgula, Filho de Deus? Porque, na verdade, está apontando aqui para as duas naturezas de Jesus. Como homem, assim foi chamado, Jesus. Essa foi orientação celestial. Por-lhe-ás o nome de Jesus, porque salvará o seu povo dos seus pecados. O nome Jesus identifica o Senhor na sua humanidade, naquilo que Ele veio realizar entre nós. Importantíssimo isso. Ou seja, a continuidade do que Ele realizou aqui na terra é exatamente por causa da humanidade que Ele levou para o céu. Ele não deixou de ser Deus para ser homem. E também, evidentemente, não deixou de ser homem para voltar junto a Deus o Pai. Ele manteve, levou consigo a natureza depois que entrou neste mundo. É o único ser no universo que é Deus e homem ao mesmo tempo. Você pode louvar a Deus por isso? E quais são as implicações disso? Dele ser Deus e homem ao mesmo tempo. As implicações disso são fantásticas, porque tem a ver com o nosso dia a dia. Tem a ver com nossa segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, toda manhã, toda tarde, toda noite, toda madrugada. Tem a ver com a nossa humanidade. Bendito seja o nome do Senhor. Talvez quando a gente olha assim, eu até fiz uma lista grande aqui, fui pensando nessa lista. Veja se estas experiências não são experiências humanas. Estar faminto, estar sedento, estar com frio, estar com calor, não são experiências humanas? Sim, irmãos. Também, ser desprezado, essa não é uma boa experiência, mas é uma experiência. Você já não pode não ter passado por isso, mas muita gente passa por ser desprezado, rejeitado, ser traído, escarnecido, envergonhado, humilhado, abandonado. São experiências humanas. Ser mal compreendido. Você pode dizer em algumas vezes, o pessoal não está me entendendo. A congregação não está me entendendo. Nem a mulher está me entendendo. O marido não está me entendendo. São experiências humanas que a gente tem experimentado. Ser caluniado, meu Deus, torturado e até ser morto. Todo esse conjunto de experiências são coisas humanas. Mas eu vou dar uma notícia para você. Jesus, o Filho de Deus, passou por todas estas. Bendito seja o nome do Senhor. Talvez você olhe para Ele e projeta um Deus que não tem fome, que não teve sede, que não teve calor, não teve frio, não teve desprezo, não teve abandono, não teve incompreensão, não teve traição. Ele passou por tudo isso. Bendito seja o nome do Senhor. E eu não sei qual destas experiências você está vivenciando hoje. Hoje. Você passou o dia hoje pensando e pode ter se encaixado, se classificado numa dessas daqui. Mas eu quero te dar uma notícia muito boa. Glória a Deus. Ele disse, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus,
que penetrou nos céus. O sumo sacerdote daquele tempo, como foi Arão, entrava no lugar santo dos santos. Era uma tenda, separado por uma cortina, mas quantas vezes por ano ele podia entrar lá? A hora que ele queria? Não, ele entrava lá uma vezinha por ano. Amém, irmãos? E era uma tenda terrestre. O nosso sumo sacerdote não, ele entrou nos céus. Você pode glorificar a Deus por isso? Coisa boa, não somente entrou no céu, mas não está entrando e saindo, ele está lá, o tempo todo, e vive para interceder por nós. E cada dor que você sofre, cada desamparo que você passa aqui na terra, pega nele lá, bendito seja o nome do Senhor. A gente tem que acreditar nisso, a gente tem que acreditar que nós não temos um Salvador, um sumo sacerdote, que foi para lá e se desconectou da gente. Não, irmão, não pense assim. Tudo favorece para pensar assim. A palavra das pessoas, as circunstâncias, tudo te empurra para acreditar que você está isolado e você está perdido da vista de Deus. Mas não é verdade. Ele está agora à direita de Deus e vive para interceder por nós. Quantos podem adorar a Deus por isso? Eu quero que você saia daqui essa noite confortado. Eu quero que você saia daqui essa noite acreditando mais do que nunca que Jesus, o sumo sacerdote, não é um qualquer, é grande sumo sacerdote, incomparável. Dizer que ele tem essa qualificação de grande, lá em Hebreus 10, volta a falar que ele é grande. Se alguém esqueceu depois que leu o capítulo 4, quando chegar lá no 10, o escritor vai te lembrar. Aquele sumo sacerdote é grande, glória a Deus. Ele é grande, irmãos. Ele está lá à direita de Deus e diz assim: retenhamos firmemente a nossa confissão. O que acontecia com os hebreus? Aí já passou 15 minutos, aí não vale, né? Irmãos, olha só, o que acontecia com os hebreus? Tinham saído do judaísmo, migrado para o cristianismo, e agora estavam sendo perseguidos por causa da fé. Aí mesmo em Hebreus diz que eles estavam sendo expoliados, quer dizer, roubados, perseguidos. Era uma situação dramática que viviam estes irmãos. E alguns deles começaram a apostatar da fé, abandonar a sua fé. E eles pensaram, não vale a pena servir a esse Deus por uma coisa que vai acontecer lá no futuro. Então, essa é a tendência nossa, é o aqui e agora, é a satisfação imediata, é o prazer momentâneo, passageiro, mas imediato. É isso que interessa. A gente não está de olho lá na frente, naquela glória que está esperando por cada um de nós. Bendito seja o nome do Senhor. Mas eu quero te convidar essa noite a olhar para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, desprezando a afronta, suportou a cruz. Bendito seja o nome do Senhor. Por causa de nós, por causa da humanidade que ele levou ali à direita de Deus, ele vive para interceder por nós. Você volta aí depois em Hebreus 4, mas dá uma passadinha agora em Hebreus 2 e 14. São leituras para você fixar. Diz aí o verso 14: Jesus em tudo se torna semelhante aos homens. Diz aí: é visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte, também ele participou das mesmas coisas. Preste atenção, daquilo que você está passando ele participou, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse
todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão, porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Agora, veja só que maravilha, 17. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Ele em tudo foi semelhante aos irmãos. Grave isso. Amém, meus irmãos? E o 18. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Para que é que ele penetrou nos céus? Porque ele está ali para socorrer quando você é tentado, provado, caluniado, desprezado, abandonado, todas as situações. E você está pensando em chutar o balde, em desistir, em largar esse assunto de fé e viver o aqui e agora. Aguenta mais um pouquinho de tempo, porque o que há de vir virá e não tardará. Bendito seja o nome do Senhor. Mas enquanto não vem essa glória celestial, eu posso ter um conforto de Deus? Vai espiando só, presta bem atenção. Nós vamos chegar no motivo porque eu estou contando isso para vocês. Tem que ter um motivo para isso. Então, primeira coisa, não desista da sua fé, não abandone a sua fé, e muito menos o seu ministério. Você concorda comigo, amém, irmãos? Não desista. Vamos para o verso 15. Por quê? A palavra aí é por quê? Não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Duas vezes não, né? Duas vezes não. Quem aprende matemática vira assim. Amém, irmãos? Não e não. Não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Então, não, mas não vira mais. Vira sim. E qual seria o sim aí? Temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Bendito seja o nome do Senhor. O que é a palavra compadecer? É uma soma de duas palavras. Com é um prefixo, que quer dizer juntamente. Co ou com. Você pode achar essas dois prefixos. E padecer significa sofrer. Não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. O que quer dizer? Ele padece junto com você. Quando você está chorando lá no cantinho, ninguém está ouvindo, ninguém está vendo, ninguém está ligando, ele está lá compadecendo, sofrendo com você. Você pode glorificar a Deus por isso? Próxima vez que você se pegar chorando, você não está sozinho, ele está lá chorando junto com você. Você pode glorificar a Deus por isso? Oh, maravilha! Maravilha, maravilha. Bendito seja o nome do Senhor. Irmão, tem homem grande, 40, 50 anos, que depende do sofrimento, ele chama a mãe. Sim ou não? Já vi essa história, irmão. Com 50 anos, aquele macho, né? Está sofrendo tanto que a única palavra que vem na mente dele é mãe. O sofrimento é tão grande, mas ele não tem a mãe. Mas você agora tem um sumo sacerdote que pode compadecer-se das suas fraquezas. Bendito seja o nome do Senhor. Então, porém nós temos que como nós, não é isso que nós lemos? Hebreus 2,17, que ele se fez semelhante a nós. Nós temos que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. As nossas fraquezas estão nas palavras, nos pensamentos, nos nossos atos.
Às vezes são situações que a gente tem até vergonha. Você vai ver por que eu estou dizendo isso. Não é? O versículo 16 vai explicar isso. Então você está tão arrasado que você tem até vergonha de se aproximar do Senhor. Porque é isso que o diabo faz. O diabo diz para você: você está aí nessa situação? Nem tenha esperança. Não tem esperança. Não tem ninguém para cuidar de você. Não tem. E aí o diabo faz o quê? Você desistir da oração. Faz você desistir de buscar a Deus. Por isso vem vindo aí o verso 16. Mas antes de chegar lá, no verso 16, a gente tem que lembrar uma coisa, irmãos. O que está escrito aí? Porém nós não temos um que não possa, mas um que, como nós, em tudo foi tentado. E aí, as pessoas dizem assim, mas sem pecado. Tudo bem. A pergunta que alguns teólogos fazem, porque teologia é para isso, né? É para ficar especulando. Então, a teologia fica especulando. Jesus poderia ter pecado? Aí começa uma batalha. E Jesus pecaria? Então criaram um dilema assim. Ele era incapaz de pecar ou ele era capaz de não pecar? Se ele era capaz de não pecar, é porque ele teria uma força, uma resistência muito grande. Você poderia mandar todas as tentações para ele, que ele de alguma maneira venceria. Ué? Mas ele teria, essa possibilidade de pecar. Isso não está na Bíblia, não, irmão. Estou falando dos debates dos teólogos. Mas a outra vertente diz, não, ele era incapaz de pecar. Assim como Deus jamais pecaria, este Jesus também jamais pecaria. Porque ele se fez homem, mas diferente de nós, numa situação. Ele é o segundo Adão. Quantos estão entendendo isso? Ele é o início de uma nova família, a família de Deus. E tal como o primeiro Adão foi feito sem pecado, este não nasceu contaminado pelo pecado. Ele entrou no mundo impecável. Bendito e glorificado seja o nome do Senhor. Aí a turma que não gosta de dar sossego para a gente diz, mas aí não tem graça. Se Jesus ia vencer todas, qual a validade da tentação para ele? Já que ele venceria todas. Aí a turma inventa várias respostas. Mas eu quero dizer para você o seguinte, irmão. Não é experimentando o pecado que você pode dizer que uma pessoa passa a conhecer o pecado, só experimentando o pecado. Pode saber sobre o pecado sem vivenciar o pecado. E essa é a história de nosso Jesus. Ele sabia mais do que qualquer homem a sutileza de um pecado. Tanto é que ele dizia assim, vocês pensam que adulterar é só olhar para uma mulher e cobiçar? Aliás, é deitar-se com uma mulher? Não. Se você olhar e cobiçar, já adulterou. Então Jesus conhecia a sutileza da pecaminosidade do homem. Ele não conhecia só o pecado pelos atos grosseiros e expostos, mas pelo coração contaminado. Este é Jesus. Então, meus irmãos, quando ele se faz homem, Deus se faz homem, ele se torna impecável, ele é impecável. Essa é a nossa certeza que temos. Mas por quê? Porque teve que experimentar o pecado. A gente canta um hino, tentado não cedas, ceder é pecar, melhor e mais nobre será triunfar. Bendito seja o nome do Senhor. Agora, qual é então a importância de Jesus nesse aspecto? Em tudo foi tentado, mas sem pecado. Aqui nós temos o coração da graça de Deus. Se a graça de Deus tivesse um coração, está aí, não é? Ele em tudo foi tentado, mas sem pecado,
e é poderoso para socorrer aos que são tentados. Veja, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, é importante a gente ler esse versículo. Separei esse versículo para a gente aqui essa noite. 1 Coríntios 10. Vou terminar, viu, irmãos? 1 Coríntios, capítulo 10, e o verso 13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Então, tanto na área de tentações, como a gente já está acostumado a pensar nisso, inclinando-nos para o pecado, como na área de sofrimentos e padecimentos, pode englobar tudo aí, tudo que pode nos afastar de Deus. Tem situações que vão atuar na nossa vida e você dirá: eu não consigo escapar disso, eu estou preso numa armadilha, como é que eu escapo disso? Então aí vem o maravilhoso versículo 16. Olha o 16. Hebreus 4:16 para encerrar. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Na hora daquele combate contra a sua vida, contra a sua fé, você pode pensar: eu não tenho nem coragem de orar a Deus. Olha a vida que eu estou levando, olha o desastre que é a minha vida, olha o meu currículo, como é que eu vou me aproximar de Deus? Você pode, porque Ele conhece todas as nossas fraquezas, Ele é o nosso sumo sacerdote. Não desista, não entre nessa conversa do demônio, mas agora clame o socorro de Deus. Chama Jesus, chama o sumo sacerdote, que Ele vai te socorrer agora mesmo. Esse padecimento, esse assédio, o pecado é insistente, irmão, fica assediando, não vai por um lado, vai por outro, vai até te pegar. Mas o nome de Jesus é maravilhoso, e agora você está ouvindo a palavra de Deus, e você pode clamar: Jesus, Tu és o meu sumo sacerdote, Tu sabes o que eu estou passando aqui agora. Ou Jesus não sabe de todas as tentações que os homens passam? Em tudo foi tentado, mas sem pecado, impecável. E qual é a vantagem então? Alguém diz assim: olha, para Jesus foi fácil, já que Ele venceria todas. Ou então, mas pense no que você acabou de dizer. Exatamente por isso, isso é bom para nós, porque Ele venceu todas. Bendito é o nome do Senhor. E a hora que você clama a Ele, Ele já sabe do remédio que você precisa. Você pode glorificar a Deus por isso. E olha que Deus avisa, hein, irmão. Deus usa até incrédulo para falar com a pessoa. Deus usa. E a pessoa diz: meu Deus, quem contou a minha vida para aquele fulano? Quem contou a minha vida para aquele Beltrano? É Deus que está falando com você. A cilada está preparada, mas a salvação vem do Senhor. Você pode glorificar a Deus? Um detalhe final para terminar. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça. Quantos são filhos do rei aqui? Diga amém. Você já entendeu, né? Irmão, imagine um palácio, tem um rei, né? Quem é que vai chegar na audiência do rei sem marcar a hora? Tem algum doido? Às vezes tem doido, né? Mas o normal é marcar audiência. Agora, filho marca audiência, irmão? Filho não marca. Principalmente se for aqueles pequenos que não tem nem noção, chega, senta no colo do rei, para até a audiência que está acontecendo, porque a gente é filho do rei. Bendito seja o nome do Senhor. Ah, mas eu estou numa situação, pastor, que eu tenho até pena de mim mesmo. Mas, irmão, você é filho
está convidado a voltar ao trono da graça. Bendito e glorificado seja o nome do Senhor. Você se lembra daquele caso de Assuero? O nosso rei está pronto para estender o cetro para você. Bendito e glorificado seja o nome do Senhor, e a sua vida será abençoada, renovada, seu ministério, sua oração, sua vida em família, sua vida na igreja, sua vida no trabalho, todos os aspectos da sua vida receberão esta influência positiva, afirmativa, poderosa. Deus te abençoe, meu irmão. Diz aí: para alcançar misericórdia e achar graça. A Assembleia de Deus vivem falando, misericórdia é quando Deus não dá o que a gente merece, e graça é quando Deus dá o que a gente não merece. A misericórdia, irmão, tem a ver com o seu passado. O seu passado que você olha e talvez está envergonhado, está com medo de seguir à frente. A misericórdia resolve o seu passado. E a graça? A misericórdia você recebe, e a graça você alcança. Alcança a misericórdia, como diz aqui, vamos ler novamente, alcançar a misericórdia, e a graça você acha. Você acha. Alguém acha alguma coisa que não está buscando, irmão? Não, você acha porque foi buscar. Pai, Jesus, meu passado eu não quero mais. A tua misericórdia me resolve o passado. Eu quero o meu futuro maravilhoso. Para o futuro ser maravilhoso, eu preciso da tua graça. Amém, meus irmãos? Veja só como Deus vai resolvendo tudo para você. Não somente o seu passado, mas o seu futuro. Para alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Não vou além, passei do horário, porém em tempo oportuno. O que é tempo oportuno? É o tempo que você precisa. É agora que você está necessitado. É agora que você está precisando. Levante um clamor a Deus. Levante um clamor a Deus pela sua vida, pelo seu ministério, pela sua família. Ou você pensa que Deus ficou surdo? Não, Ele está lá. E à direita dele, sabe quem está? O nosso sumo sacerdote, que conhece todos os seus padecimentos. E tudo ele foi tentado, mas sem ser derrotado. Vamos ficar de pé, agradecer ao nosso Deus. Continuaremos quarta-feira que vem. Vamos adiante aí. Vamos falar daqueles que são ignorantes e errados. Vem aí. Aparece aí na quarta-feira que vem. Traz mais uns 10. Glória a Deus. E Deus vai nos ajudar. Tem alguém precisando de uma palavra de oração? Oração por você, oração pela sua família. Quer dar uns passos e vem aqui na frente? Os obreiros vão orar. Vamos levantar a mão e orar por você agora. Não vamos aí onde você está não, mas venha aqui à frente, pode vir, traz aí a sua situação diante de Deus. Vamos falar com o Senhor nosso Deus. Nossa gratidão a todos vocês que vieram aqui essa noite, em nome do Senhor Jesus. Participe da obra de Deus, evangelize, ganhe almas. O discipulado está funcionando, irmão. Você pode adquirir revistas na Secretaria-Geral, já vai discipulando, não é? Tem irmãos aqui que é uma coisa fabulosa. Tem irmãos aqui na nossa igreja, não são obreiros, mas eles resolveram fazer o seguinte: vou ganhar meus amigos, vou ganhar meus conhecidos. Levou 5 revistas e está dando aula por aí. Você não precisa só de púlpito e microfone, você precisa de amar, ter compaixão. Bendito e glorificado seja o nome do Senhor. Temos revistas disponíveis. E você pode multiplicar-se em nome de Jesus. Vamos agradecer ao nosso Deus. Aí que estão os irmãos que confiam. Senhor da igreja, despede os teus filhos na tua paz. Abençoe grandemente a tua igreja, teu povo. Continua com a tua mão estendida, Senhor, sobre a Assembleia de Deus, o Ministério Belém, pastor José Wellington, pastor Wellington Júnior, sobre todas as Assembleias de Deus no Brasil. Nosso Pai, que a tua boa mão esteja sobre todos, ó Pai, multiplicando o número dos salvos. Sim, meu Deus, enquanto Jesus não vem,
que o teu grande nome seja adorado, anunciado, proclamado, invocado. Nosso Deus e Pai, abençoe grandemente, responde a oração do teu povo. Assim pedimos, Eterno, e assim agradecemos em nome de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, hoje e para sempre. Todos digamos amém. Acenem para o sermão. Deus a todos abençoe. Ceia do Senhor, quarto sábado, aqui na sede, 18h30. Todo quarto sábado, 18h30, ceia do Senhor.